Então estamos iniciando a segunda parte aqui com o nosso amigo Dalton aqui, que é montador há muitos anos e está nos trazendo muitas experiências aqui a respeito de montagem, a respeito de vendas, a respeito de tudo que a gente deve aproveitar, né? Essa experiência de longa data que ele tem. E vamos continuar o segundo bloco aqui. Vamos continuar. Deu a esfriada agora, fui obrigado a colocar a jaqueta. Mas, assim, pessoal, nossa ideia aqui, tendo o Dalton, um cara com essa vivência de muito tempo na loja, é tentar extrair dele o máximo dos questionamentos que a gente vive no dia a dia dentro da ótica, em relação à venda propriamente dita, a escolha da armação, né, a escolha do material da lente. Mas agora eu quero entrar num quesito bem legal assim com o Dalton, que o Dalton até deu um feeling ali na primeira parte, que foi a respeito de corredor progressivo, né? Inicialmente falando dos primeiros usuários de multifocal, né? Diz para mim um pouquinho assim do que, num geral, assim, Dalton, você percebe desses primeiros usuários de multifocal, dando uma pincelada um pouquinho mais a fundo, assim, no quesito campo de visão da lente, né? Por que o primeiro usuário vê tanta dificuldade? E fala um pouquinho do aspecto técnico das lentes multifocais, assim, no quesito corredor progressivo, um corredor mais curto, que é o short, né? O corredor um pouco mais longo e distorção, assim, do multifocal. Johnny, assim, como tudo, hoje em dia, teve um avanço muito grande na linha de ótica, tá? Uhum. Foi a transformação dos materiais, tá? Os primeiros multifocais que eram lançados era aquilo e acabou-se, eles eram limitados. Perfeito. Tá? Tinha aquela altura mínima que você montava, que era 22, Uhum. né? Então tinha aquele desenho e acabou. Então hoje em dia o que acontece? Foram lançadas as lentes freeform, que é uma forma livre, que já existia essa tecnologia no mercado, até então ninguém sabia. Que antigamente já existia em carros, geladeira era quadrada, hoje em dia ela é redonda. Hoje em dia nós usamos isso nas lentes multifocais, certo? Uhum. O que é? Tu transforma o grau de longe no de perto. Então não tem como fazer milagre nessa transformação. Onde vai ter essa distorção lateral que o cliente tem essa dificuldade. Uhum. Onde no centro é mais estreito e embaixo é mais aberto. Então cada usuário, o que acontece? Tu tem que analisar a distância que o olho dele está para a lente. Uhum. Tá? Onde tu tem que afrouxar um pouquinho mais para longe. Tu tem que fazer uma anamnese em geral, se é o primeiro usuário, se é positivo, negativo. Perfeito. E ele põe no olho, ele vê aquela distorção. Mas se eu olhar para o lado, não, o senhor não pode olhar para o lado. O grau está aqui. E aí eu passo para o cliente essa transformação. Para mim fazer essa transformação, eu preciso corrigir a curva. E isso tem muito a ver com a entrega do óculos também, né? Já desde a venda. Desde a venda. A venda, eu ensinar ele como vai ser essa lente. Já tem que deixar ele ciente que ele vai sentir. Certo. O psicológico dele já tem que saber que vai existir isso ali. Uhum. Então, ele sabendo disso, bom, o cara falou que eu não posso espiar pro lado. Se eu jogar a carta, eu não posso ver a carta do vizinho. Se eu tiver com a mulher do lado, eu não posso olhar aquela outra do lado de cá. Eu vou ter que virar a cabeça. Sim. E se ele levar à risca isso tudo, sabendo que vai existir, não tem problema nenhum. Só que se ele não foi avisado, tá? E geralmente o que acontece, né? Sim. Se o senhor investir mais na lente, papapá, aquela conversa tudo. Compra o campo mais aberto. Compra o campo mais aberto. Essa marca é melhor e não sei o quê. Daí o cara tem um potencial e ele compra lá uma lente realmente... Criou-se a expectativa errada. Exatamente. Normalmente eu falo na hora que estou trabalhando ali com o paciente ou com o cliente, eu falo para ele assim, ó, queres enxergar nítido? Queres aprender a usar o multifocal? Aponte o nariz para onde você quer enxergar. Boa. O teu nariz é uma seta. A mira. É uma seta. Quero enxergar lá. Apontei o nariz lá. Quero enxergar aqui. Então eu vou fazer isso. Aqui. Eu quero olhar o Dalton. Aqui. Entendeu? Quero chegar perto. Aqui. Boa. Entendeu? Então Aprendi mais uma. Experiências diferentes. Apenas isso. Sim, Nem melhores, nem piores. E é isso que a gente quer trazer aqui. Experiências de pessoas diferentes
e tudo isso construir uma coisa melhor. E uma coisa que eu tenho pensado, né? Tu falou assim, a experiência. Vários ramos, eu vejo muito a falta de experiência do pessoal novo, tá? E os antigos vão levando junto, porque os novos não querem aprender. Eles querem só ver o resultado final. Só que eles não querem saber o princípio. Por isso que às vezes eu me nego a ensinar a pessoa se não for do princípio. Sim. Às vezes minha patroa diz, não, isso aí não interessa para ele. Eu falei, para mim interessa. Se ele não souber o princípio, ele não vai saber o fim. Tá? O fim vai ser ruim. Não vai ter. Exato. Porque eu não vou ensinar. Partindo de ti, não. Não. Tá não. certo, velho. É o seu jeito. Sim. E assim, a gente observa, passa muita gente por nós, né? Ensinar, mostrar o que é melhor. E, como você disse, né? As pessoas não estão querendo mais aprender. Elas querem saber o quanto eu vou ganhar se eu fizer isso aqui. Então, mesmo se eu mentir, ou se eu não souber, ou se eu não vou fazer, mas aí você não vai ter uma coisa que eu acho necessária para quem está ali na frente com o cliente, que é a autenticidade. Né? A autenticidade transparece nos olhos. O cara vai dizer, não, mas olha, talvez essa, ou talvez aquela. Até na voz o cara muda. Agora, se o cara usa, você colocou o multifocal agora, né? Estás usando o multifocal. Né? Hoje tu sabe, hoje tu vive na sua pele como eu hoje estou vivendo a minha. Estou sem óculos aqui, mas eu uso multifocal direto. Hoje eu não consigo mais ter visão nítida se não baixar os olhos e não enxergar. E eu faço o que eu falo. A autenticidade, eu viro o nariz para onde eu quero enxergar. Hoje você sabe o que é isso. Mesma coisa. O Dalton, na primeira vez que ele colocou, era igualzinho. Mas eu não tive muita dificuldade, assim, até mesmo já porque tinha tu já psicologicamente preparado, sim, né? Sim. Tu sabe o funcionamento, né? Mas voltando àquela situação ali do Johnny que ele te falou, né? Uma outra pergunta que eu quero te fazer, você como cara que tem muita experiência. Entre lentes convencionais e lentes freeform, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa situação assim? Convencional, adaptação melhor, freeform, adaptação melhor. Falando de lentes, não estamos falando de usuários. De usuários, porque entre o usuário você vai ter muitas variáveis. Exato. Mas você como técnico assim, particularmente a tua opinião, né? Convencionais melhores, freeform melhores. O que é bom num, o que é bom no outro? Com certeza freeform para adaptação é bem melhor. Porém, há casos que tu és obrigado a usar o convencional, por causa da base. A dioptria prescrita pelo cliente nem sempre vai ser possível tu fazer um freeform mais fina por causa da base. Sim. Porque uma é fabricada por dentro e a outra por fora. Perfeito. Tá? Mas com certeza o freeform tem uma adaptação, um desenho, tá? Para cada usuário, a diferença de DNP de perto e de longe. Tá? É uma coisa que tu não tens a possibilidade num convencional. Tá ali o 2,5, acabou-se. Que é fabricado por longe, por fora. Por fora. Aí entra também a distância vértice. Né? O de fora está aqui e o outro está aqui. Exato. Quando você enxerga no ponto, aqui, tu vê a abrangência de canal. Quando tu distancia um pouquinho, diminui isso. Limita. Tá? Então, e feito ponto a ponto, né? Exato. Existe uma outra coisa que eu acho bem legal no freeform, que é a convergência. Entende? Por exemplo, no convencional, você tem uma descentração basicamente de 2,5 mm da parte de longe para perto. Sim. Convergência tá. Exato. Entendi. Então aí você pega lá uma pessoa que ele tem uma convergência maior. Você tem uma convergência de 4 milímetros. Num convencional, tu vai ter que priorizar um campo. Ou míope de longe, ou hipermétrope de perto. Tu não vai conseguir dar a melhor experiência no convencional. Não vais conseguir chegar nos dois. Tu vai optar. Até quero fazer um contraponto a essa questão da escolha do campo de visão que o Adriano ele ensina, né? Conversa, mostra isso para as pessoas, e é a verdade realmente na prática. Mas eu vou falar aqui por 99
100% de todas as óticas do país. O que você vai priorizar quando vende um progressivo convencional? Ela vai fazer o campo, vai fazer a DNP de longe e vai fazer o campo de longe. Vai colocar ali na pupila a medida correta ali do multifocal e vai ficar aquela convergência ali padrão da lente. Tá, então, tu tá fazendo uma pergunta ou tu tá Não, estou fazendo uma colocação mesmo sobre a situação. Sim. E o que vai acontecer, porque se eu tiver errado, podem dizer. Podem dizer. Escrevam nos comentários. Escrevam nos comentários para nós se vocês, num geral, não tiram a DNP de longe e mandam montar com a DNP de longe. No geral. Dificilmente um profissional pega um multifocal convencional, percebe que o paciente tinha 5 de convergência e manda aumentar 2,5 na DNP de longe para poder o cara pegar o campo exato de perto, porque ele está convergindo 2,5. Nós, inclusive, visão simples, é obrigatório tirar longe e perto na loja. Não, Inclusive perfeito. visão simples. Perfeito. Tanto que eu estou falando isso porque tem inúmeros laboratórios no país. E a minha montagem é feita pela DNP de perto e não de longe. Não, e olha só, e tem inúmeros laboratórios no país que nos seus pedidos, que a maioria é online, não tem campo de DNP de perto. Né? Se eu também não estiver falando uma coisa real, podem me... Se tiver algum laboratório que dê esse exemplo, além do meu, que tem DNP de longe e perto, no seu pedido online, escrevam nos comentários quais outros laboratórios que tem como pedir DNP de longe e perto no seu sistema online. Porque os mais conhecidos que eu conheço não tem DNP de perto. Somente é de longe. Exato. Mas é a diferença. Tu tá entendendo? Eu. Então, eu digo isso porque, como o Adriano falou, o que tu vai priorizar? Se eu só tenho DNP de longe lá, ferrei com o cara pra perto. Eu vou imaginar que ele centra 2,5, né? Eu vou imaginar. Imaginar. Daí tu fala como profissional que te vende o bloco, eu falei. Uhum. Tá, mas e... o nosso bloco já tem essa compensação, não precisa digitar de longe de perto. Eu falei, mas em que caso? Se uns é mais e outros é menos, que compensação? E o cara que tem 1 milímetro de convergência num olho e 4 no outro? Como é que faz? Se um é mais e o outro é menos, que compensação que eles fazem? Que mágica que vocês fazem? Porque isso acontece. Daí as, nossa, como tá engraçado. Mas não me respondeu. Mas ela não sabia. E eu entro numa outra seara também que muitas vezes, claro, depende da relação profissional, ótico. Muitas vezes eu atendo pessoas com ambliopia. Ele não tem visão nítida naquele outro olho, então é basicamente uma visão monofocal. Quando você tem uma visão monofocal, digamos assim, e você não tem condição de definição nesse olho, que ele não vai acompanhar para fazer a convergência, ou seja, ter a binocularidade, né? Fusão das duas imagens. Sim. Ele vai ter apenas visão nítida em apenas um olho. Muitas vezes ele nem convergência ele tem nesse olho. É bem pouca. Entende? Então ele vai convergir 1 milímetro só, certo? Então assim, entrando ainda mais fundo, você vai fazer algo mais personalizado ainda para ele. Com certeza. Ele vai ter aquela experiência na tua loja, ou seja, num freeform você vai conseguir fazer isso. Você vai dar o maior conforto para ele possível. A melhor experiência que o cara teve. E é o que a gente busca. Eu acho que não existe satisfação melhor, seja o cara pagando R$300, seja ele pagando 15 mil no óculos, do cara simplesmente colocar e falar, era isso que eu queria. E não é bom? Pô, é o outro pagamento, né? É outro pagamento. É outro pagamento, né, parceiro? Eu vou te falar que esse... Passa na rua, só esse cara, pô, resolveu, fui em tudo quanto é lugar. Esse é o cara. É isso que eu falo. Satisfação muitas também de vezes, entregar. Eu geralmente falo que é o pagamento imaterial, né? Satisfação. É o pagamento imaterial. Então, essa situação da gente poder ter esse certo poder, essa experiência, esse conhecimento, e você poder proporcionar isso pro teu paciente, cara, é uma coisa sem tamanho, né? Você vivencia isso hoje no teu dia a dia. As pessoas chegam lá, o Dalton tá aí, o Dalton tá aí, né? O Johnny tá aí, a Rosane tá aí. Entende? Então essas coisas assim que a gente busca, né? Querendo ou não, o pagamento monetário é importante. Faz parte. É a troca, né? É a troca física, digamos assim. Mas você também quer ser
olhado por dentro, por aquilo que tu faz. Com certeza. Né? Muitas vezes as pessoas trabalham somente pelo dinheiro. Cara, e eu digo assim, ó, o cara até consegue o dinheiro, mas às vezes ele gasta aquele dinheiro com tão pouco prazer. É tipo assim, ó, eu caí numa profissão assim, como eu falei, eu queria ser mecânico. Sim. E ali dentro, hoje, eu crio as coisas também. Porque se Sim. fosse todo dia aquele negócio, colocar parafuso, colocar leme, não teria... Não tem graça. Não tem Teria graça. saído do É. ramo. Já. Porque assim, o que... Como é que eu É vou as te falar? nuances do dia a dia, né? Que fazem com que você se inspire em se manter no negócio. É a dificuldade em resolver um problema. Eu preciso achar uma solução para isso aqui. Não, eu vou achar. Quando Né? o cara fala assim, não tem jeito de fazer isso. Tu falasse com o alemão. como é que se põe 10 alemão dentro do Fusca? Não sei. Essa Fala aí. que não cabe. Essa é boa. Quando eles falam, não dá. Dá. O alemão dá um jeitinho, né? Só voltando, essa semana teve um caso também ali das medidas que nós estávamos falando. Teve um senhor lá, menina veio, ele fez o óculos conosco, estava enxergando. Daí a empresa fez o óculos de segurança para ele. Uma empresa grande, tá? Mesma dioptria, tudo certo. Eu tá certo que a qualidade da lente é inferior. Eu não vou discutir a qualidade da lente, nós vamos ver primeiro o que houve aqui. Coloquei o ponto, vou conferir. Eu falei, eles tiraram medida do senhor? Não. Multifocal, mandado fazer fora. Tá? Simplesmente centraram a lente. E Seja o que Deus quiser. Aquela medida padrão, né? Eu falei, a DNP. 32, 32, altura 23. Vamos lá. 36, 33. A empresa que fez o óculos de segurança, sabendo que a lente é multifocal, cometeu um crime fazendo isso com o paciente. Pois. Sabendo o que causa a lente estar fora da posição de uso. Vai causar sintomas no cara. Primeiro, que não vai enxergar com óculos. Segundo, vai estar forçando a visão dele a se acostumar com uma coisa errada. Vai dar dor de cabeça, Eu falei. fadiga, desconforto, náusea. Tá atrapalhando a vida do cara. Totalmente. Então quer dizer, um crime. Crime. Eu falei, mas nós fizemos tudo padronizado, ainda tem cliente que tem dificuldade. Exato. Como é que... Não, e diz que é geral lá. Mas é aquela profissão pelo dinheiro, né? É pelo dinheiro, só pode, não tem outro parâmetro. Mas como é que uma empresa se presta o papel de fazer isso? Não, mas... Tu teria coragem de entregar um óculos sabendo que está errado? De forma Nós não. alguma. Nós não. Porque eles sabem, eles não tiraram medida. Então todo ele está errado. Todos. Se eles acertar fazem eles podem jogar na loteria. com Porque a toda altura da certeza. NP É uma coisa muito específica. muito específica. Muito específica Tá. de cada paciente. Que Agora, loucura, né? Que loucura. Foi um caso Cara, sério. essa semana. impressionante. Mas... Daí eu falei para ele, eu não vou questionar a qualidade da lente. Porque o funcionamento do multifocal é igual. Tá? Longe, intermediário, perto. Perfeito. Uma abertura maior, uma abertura menor. Porém, a DNP altera tudo se não estiver correto. Vamos entrar numa vibe aqui de montagem de novo, Dalton? Que Vamos. agora me veio uma situação aqui sobre óculos curvado, cara. Óculos, legal. óculos curvado e montagem. Por que eu vou falar isso por muitos aí, hein? Essa pergunta aqui. Por que óculos curvado e lente de ametropia alta, de graus altos, vou falar assim a grosso modo, não combinam? Por que o óculos fica deformado, fica todo aberto e já não dá para encaixar mais no rosto do cliente? Diâmetro e curvas. Certo. Certo? Se eu tenho um óculos grande, que tu falou, curvado, eu vou ter que trabalhar isso. Quanto maior o tamanho do óculos, maior vai ter que ser a minha lente. Perfeito. Quanto mais curvado for a curva externa, vai depender também da dioptria, se é essa possibilidade de fazer, né? Que há casos de miopia que nem dá. Mas vamos supor ainda um pouquinho mais a fundo. Vamos. Eu mandei fazer lá na tua loja e não tem o Dalton lá. Mandei fazer um óculos lá na ótica, meu grau era -4 de miopia, num óculos de sol curva 8, e quando eu fui pegar esse óculos ele não encaixou no meu rosto, as hastes ficaram para fora. Assim. Base.
Não tenho como fazer um A-4 com curva 8. Eu vou conseguir chegar por dentro. A diferença de curvatura, para quem é leigo, Ótimo, isso aí forma o grau da lente, que seria a dioptria. Então, se a curva é 8, com -4, a interna teria que dar 12. Eu não tenho forma desse tipo de lente para fazer. O que eu vou ter que fazer? Não tenho profissional lá, mando fazer, eles fazem com o máximo que eles conseguem, diminuindo a base. Então, se o óculos é aqui, ele está no rosto do cliente ali formado, eu vou tirar essa curva e, consequentemente, vai acontecer isso que tu falou. Vai abrir haste. Tá? E não tem solução isso. No caso, daí teria que ver a armação também, né? Mas, a princípio, pelo que tu falou, aconteceu isso. Exatamente. Não tinha um profissional lá, não soube alertar, então para o serviço ali, vai lá, conversa. E que dica você daria para esses vendedores que o cliente chega, pô, eu queria tanto esse óculos bem curvado, mas não passa. Esse meu grau aqui, sempre os caras não conseguem me fazer o óculos, fica ruim, meu óculos fica torto, fica aberto. Há casos, Johnny, que infelizmente, eu falo, só infelizmente não é possível. Porque se for para entregar um material mal feito para o senhor, eu não entrego. Ok. Tá? Eu consigo chegar a tanto. Perfeito. Nessa armação aqui. Que eu vou compartilhar a minha visão, né? Que eu diria, o que eu digo, né, para alguns clientes que quando mandam para o laboratório lá, a armação, aqui para o laboratório, né? O grau, um grauzinho alto com uma armação muito curvada, né? Eu digo para eles, ó, é o seguinte, nesse caso aqui, nós temos duas soluções. Uma ruim e outra melhor para a loja e possivelmente o cliente vai ter que se satisfazer de uma forma um pouquinho diferente da que ele está querendo nesse momento. Óculos muito curvado, pegue uma armação menos curvada. Pois é, vamos para uma armação mais retinha. Com certeza, mudar a armação. O cliente vai ter que entender, pô, essa muito curvada, nesse meu grau, não vai ficar legal. Então, eu posso ter um de sol um pouquinho menos curvado. Com certeza. Né? Eu vou tentar pegar uma coisa um pouquinho diferente. Segundo, faz um fotossensível pro cara no branco dele. Se ele às vezes nunca foi nem optado em ter um fotossensível. Mas ele quer o solar curvado. Beleza. Mas seria duas saídas. Mas eu volto no início que o Dalton falou lá. Base de ensino pro cara que tá trabalhando. Fato. Mas eu passei o curso para ela sobre se o cara não sabe o que tá trabalhando, melhor não vender. Perfeito. Né? Tanto a transformação que eu passei para as vendedoras das dioptrias e até a escolha da base. Quando tu pega uma receita, tu sabe mais ou menos, ó, tu vais pegar um grau -2, então hoje em dia eu parti com uma base inicial de 5. Se é -2, você divide por 2, se é menos, você diminui da base, ela vai se tornar uma base 4. Tá? Só para ter uma ideia, quando tu pegar a receita na mão. Se ela é +2, você divide e soma em 5. Saiu uma base 6. Só para vocês terem uma base, ó, pegou a receita, uma lente acabada, saiu aqui. E hoje no freeform, tu pega o grau de perto, tá? Se é +2 para longe, com adição de 3, 5, a base não vai sair abaixo de 5. Exatamente, esse é o correto. Tá? Isso eu passei para as vendedoras. Isso é o correto, para não ficar o quê? Biconvex. Biconvex. Mas eu não ficar muito curva. Mas eu vou falar para vocês que hoje já existem empresas do mercado de freeform que estão fazendo um pouco da adição por fora, ali um 075. UHD, é 075, sistema UHD. Exatamente. Tem o sistema BKS, que é o freeform, normal, e ali. o UHD, Isso. que é o 075 por fora. Isso, 075 por fora e complementa a adição por dentro. Interno. Eu ainda não peguei uma lente dessa, não sei se é bom, não sei se é ruim. Eu não sei até que ponto seria o bom. O bom é que tu tens aquele 075, por exemplo, quando tu pega uns óculos e tu precisa reduzir a base. Tá? Nesse caso. Mas não vi vantagem, tá? Também não, porque eles a distância versus... aumenta aquele 075 que poderia diminuir lá atrás. Eles que ponto a ponto corrige a curvatura. Não, infelizmente o 075 tá ali. Convencional. Basicamente eles vão fazer o 075 para sempre, né? Digamos assim, em todas as bases. Porque basicamente o freeform veio como uma solução muito mais vantajosa para a indústria do que para o consumidor final, né?
Porque para a indústria foi muito melhor. Também. Não precisa mais ter estoque de adição, não precisa ter multidesign, não precisa mais ter bloco. Imagina só, bloco polifotossensível, CR fotossensível, Adição base adição diferente. base. Estoque eu tinha. É isso. Aí, ó. Exatamente. Talvez também. Então, a indústria ganhou muito dinheiro com isso. Por isso, basicamente, foi difundido que o freeform é melhor. Claro, eu vivenciei isso. No início, o freeform realmente não é aquilo tudo. E vou um pouquinho mais além. Muitas vezes, o que o software nos mostra, o tamanho do campo de visão, o tamanho do corredor progressivo, é muito diferente do que sai numa lente. Com certeza. Entende? Com certeza. Então, assim, a gente tem, modéstia à parte, a gente visita e visitou muitos freeforms, a gente sabe, e a gente vê o programa que um faz, o outro programa que o outro faz, e você observa que nem sempre aquilo é fidedigno. Com certeza. Inclusive, até porque quando a gente entrega, a adaptação é uma de uma empresa e a adaptação é outra de outra empresa. Não, mas tu pode ter isso aí na prova real quando tu põe no lensômetro. Claro, exatamente. Quando eu pego uma lente e põe no lensômetro, ele sai claro o grau. Outro Sim. sai borrado, sai puxado. E sem falar na diferença de dioptria, né? É isso que ele está querendo dizer, né? Exatamente. A falta de precisão no grau. Exatamente. Eu vou complementar, né, essa questão do software, que, abrindo um jogo bem grande aqui, isso é basicamente o segredo do freeform, né? O segredo do freeform está na qualidade final que a lente sai no equipamento em relação a que o projeto dele pede. Então o problema muitas vezes não está nem no projeto. O problema está na calibração da máquina para fazer aquele projeto. Sempre está calibrado. Uhum. E detalhe, você tem que calibrar e tem que conferir Sim. se está saindo de acordo. Então só calibrar é uma coisa. Agora, ter o software, calibrar, gerar a lente e conferir ela antes de mandar para o mercado. Muito poucos fazem isso. E mais o detalhe da lente com adição por fora, quer dizer que essa lente realmente vai ter que ter uma DNP padrão. Padrão. Não vou poder personalizar. Não posso alterar. O desenho dela já está ali. Porque se Ela está convencional. Exatamente. Exatamente. Se eu altero, Semi-convencional agora, né? aí fica, Outro nome agora. É o HDR. Semi-convencional. então fica interessante essa situação, né? De avaliar. Não, e assim, máquina. daí vai muitas coisas do marketing da empresa, porque uma época atrás usava-se a altura mínima 22. Uhum. Não mudaram a lente. Perfeito. Eu lembro disso. Pode montar com 18. Que a gente garante. Não alcança, não alcançava a dioptria pedida. Exato. Do que eles mudaram? Marketing só. Só a marca. Só o marketing. Existe uma lente que era mais vendida aqui em Santa Catarina, que não precisamos emitir o nome, né? Porque nós ainda não somos patrocinados por essa empresa. E possivelmente nós não seremos, né? Então, né? Devido aos copyrights. Não vamos dizer quem é o fabricante. Então, de um dia para noite, foi assim que aconteceu, como o Dalton falou. E tirando essa empresa, um concorrente dessa empresa veio e me falou justamente isso. Não passou 2 meses, a mesma empresa dele fez a mesma coisa. Mas, aí eu olhei para ele e disse, tá aí. E agora? Não entendo também. Você não entende. é o marketing, né, amigo? Uma empresa fabricou uma lente. Vamos falar o português correto, né? Essa lente funciona, certo? Só que eu tô há X tempo sem lançar uma lente. Eu sei que essa aqui funciona. Então vamos gravar uma outra coisa nesse mesmo bloco e vamos lançar como uma nova lente. Sim, normal. Né? Isso. Fase de rolo aí. Entende? Então, assim, tá certo, o produto é bom, funciona, legal. Agora vamos colocar para lentes short, né? Agora com 18mm você consegue 90% da adição. Realmente é isso que acontece ou é o marketing que falou, né? É o marketing. É o marketing, claro. Agora, a mesma coisa que o desenho da lente. Quando eles trazem, sabe, a abertura do campo tá ali. Eu falei, não é. Não. Não é. Não, porque conforme a adição aumenta, o campo fecha.
Diminui. Exato. Então, assim, o exemplo que eu uso com relação a isso, com relação a campo de visão, é uma bailarina que calça 36, normalmente o 36 não serve para todo mundo. O mesmo número 36 não serve para todo mundo, porque às vezes um cara tem um pé mais estufado, o cara tem uma unha comprida, então é um 36ão geral, né? Atende 80% do público. O que não se adaptar, ele se vira. Né? Usa o talento, vamos abraçar 80% do povão que nós estamos ganhando dinheiro. E na verdade, se a gente que trabalha ponto a ponto, a gente quer o 100%. Precisa mais. A gente busca o 100%. Hoje em dia, assim, nós não somos uma indústria, né? Nós não fazemos B2B, nós fazemos B2C, nós vendemos para consumidor. Essa é a verdade, né? Então, quando você faz negócio... mesmo porque eu quero que ele volte. É lógico, hein? Nós trabalhamos dessa forma. Senão eu ia trabalhar com a porta fechada. Se não vem, porque eu não quero trabalhar. Exato, né? Eu quero quanto mais, eu quero agradar, eu quero que tu... Como tu falou, é um pagamento que a gente não tem o financeiro, quando o cliente pega e supera a expectativa dele. Tá? É isso que nós queremos. E o Freeform hoje dá essa possibilidade de nós fazer e escolher onde vai estar o grau de pé. Exato. Não tirando. Como eles baixaram, eles tiraram. E nós estamos deixando no ponto que o cliente precisa. Sim. Tu me lembrou, tu me lembrou de uma situação que eu acho interessante. Onde a maioria dos vendedores ficam presos. Mas a altura do multifocal não pode passar de 25. Não, parceiro, não. A altura do multifocal tem que ser na pupila do cliente. Ele vai ter uma certa convergência e vai achar ali. Se ele escolher uma armação grande e a altura da pupila dele deu 40, escreve a altura 40. Porque depois de um certo ponto ele não vai conseguir mais convergência para enxergar. Não consegue virar o olho para trás. Exatamente. Então, deixa a altura ali na pupila e à medida que ele baixar os olhos ele vai alcançar. Ou seja, 4 milímetros abaixo ou 2 milímetros abaixo... Ou baixa a mira, né? O nariz. Exato. Boa, ela lembrou. 4 milímetros ou 2, dependendo do desenho da lente, ele já vai ter campo de perto. Sim, entende? Vai ter conforto. Então, deixa com as armações grandes que ele escolheu, o que for. Não vai colocar, não, mas tem que ser 23 porque o laboratório falou que tem que ser 23. Não. Nada. Tira a altura e manda a altura sim pro laboratório. Porque naquela altura, um pouquinho para baixo, já vai ter adição. Pronto. Já começa o conforto dele. Você vai conseguir fazer com que ele enxergue para perto e para longe com aquela armação que ele gostou, ou que ele trouxe, ou que ele comprou no site XYZ, ou algo relacionado a isso. Entende? Então, a altura é uma coisa desmistificada. Precisa ser na pupila do cliente. Não é 23, como muitas vezes... a ótica fica amarrada com isso. Johnny, o que tu queria falar? Eu quero dar uma dica para os vendedores de multifocais, né? Que gostam, que vendem, que entendem e que às vezes têm um pé atrás em relação ao Freeform. Freeform, gente, de verdade, o Freeform ideal vai ser o Freeform que é personalizado. Existe Freeform que não é personalizado? Existe. Mas o ideal, o que vai trazer, possivelmente feito adequadamente, o melhor resultado para o consumidor final vai ser o personalizado. O que eu quero dizer com o personalizado? Fabricação, chovendo no molhado, né? Fabricação correta com a DNP de longe e com a convergência da DNP de perto exata. Por quê? Muitas vezes as pessoas talvez não entendam o porquê. Porque daí chega lá o fabricante e lá diz, não precisa, a gente já faz compensação automática. Tudo bem. Quando a gente olha para perto aqui a 33 centímetros, a gente olha a nossa pontinha do nariz. O que nosso olho fez? Fechou. Convergiu. Mas ao mesmo tempo que ele convergiu, ele rotacionou. Rotacionou sentido anti-horário. Nosso olho ele rotaciona ao mesmo tempo que ele fecha.
Então, o campo de visão, o corredor progressivo, ele não é numa linha reta, essa convergência. Ela é uma convergência, ela vai aumentando aos poucos. Ela vai aumentando da DNP de longe, vai indo na DNP de perto, chega na posição É o de perto. desenho dela, né, Johnny? Exatamente. Então, busquem fazer lentes freeform, quando forem vender freeform, personalizados, que exijam DNP de longe e de perto. Porque isso vai, com certeza, trazer um conforto maior pro usuário, pro presbítero, Tu vai explorar a lente 100%. Exatamente. O máximo dela que ela tem para te oferecer. Vai trazer o máximo de conforto para esse usuário de multifocal, de progressivo, principalmente que tem uma necessidade maior de perto. E aí tem muita gente hoje... o nosso laboratório é digital. Nem sempre é freeform o digital. Você pode ter máquina digitais e não a tua lente não ser freeform. Perfeito. Tá? Eu vejo um monte de laboratórios fazendo isso. Porque as nossas máquinas... Não, tudo bem, tua máquina é digital. Quer dizer o quê? Que ela é CNC. Só. Mas, porém, tu tens que ter outra tecnologia para fazer o freeform. É o outro sistema. É outra tecnologia. Outro tipo de polimento, outro tipo de acabamento, outra fabricação. Ela é interna, né? Completamente O diferente. digital, tu podes fazer o convencional. Mais vale você fazer um convencional bacana do que um freeform meia boca, né? Eu acho que é Então- os dois. Fazendo meia boca não faça. Não dá, né? A gente observa sempre a inadaptação, porque falando de multifocal, você fala de adaptação, Sim, é sempre o consumidor final que vai dizer se o produto é bom ou ruim. sim. Hoje eu sou um. E eu sou usuário tanto de convencional quanto de freeform. E eu digo para você, muitas vezes o convencional, eu uso plano com adição de 2. Eu uso tanto freeform top, eu tenho numa armação, freeform intermediário e eu tenho um convencional. Para mim, os três de igual forma. O freeform top, ele te dá um confortinho melhor. Sim, tá? Você tem um campo de visão melhor, mais preciso, assim, ó. Mas não é assim, assim, da água pro vinho, tá? Não é isso tudo, não. Mas eu te falo, é melhor. Mas o convencional também Mas eu vai te pergunto embora. uma coisa, quando tu fez o freeform, tu já era usuário? Não, Fizesse os três basicamente no mesmo tempo. ao mesmo tempo. Eu peguei os três, coloquei os três e... Então tu não é um cliente chato. Não. E outra, eu sou um cliente ainda melhor, porque eu não usava monofocal para perto. Eu passei a usar o multifocal direto. Então, e claro, né, a gente já sabia como funciona a situação. Mas é isso aí, é o teu... Entendeu? Eu fui da mesma forma. Fui direto pro multifocal. Só pra ver o rojão de frente. Tu vê, né? É, Seus clientes muitas vezes eles perguntam assim, tá, mas tu faz o óculos e não usa? Eu tenho o meu pequenininho lá guardado lá. É justamente o de perto, né? E assim, Dalton, vou te fazer uma pergunta com relação ao futuro das lentes, ao futuro da montagem. O que você imagina que possa vir, ainda que de surpresa ainda? Porque hoje a gente já tem uma certa facilidade na hora de montar, na hora de fabricar uma lente, né? Não existe mais tanto segredo, digamos assim, advento do freeform, né? Mas o que você imagina que assim, possa melhorar ainda no nosso negócio? Só saindo um pouco disso aí, eu esqueci de falar. Quando eu entrei, nós fabricávamos lente, simplesmente expedia para descentrar, tanto a cada 0,25, 0,1 era para descentrar, não sabia por que estava fazendo. E a gente queria aprender o porquê e não tinha quem ensinava. Era simplesmente um negócio automático. Sim. É assim que fabrica a lente. De onde é que surge o grau? Espessura e coisas assim. Não, uma lente plana vai ficar com 2. Então era tudo automático. Aí eu fui aprendendo, fui meio que... Teve a minha patroa fazendo o curso, ela trazia as contas para mim, eu desmontava e aprendia. Fazia engenharia Eu já reversa. estava fabricando ali também, né? Uhum. E daí, nessa época, agora entrando na tua pergunta, eu comecei a imaginar como é que vai ser o futuro das lentes. O que poderia melhorar?
não tinha entrado freeform ainda. Daqui a pouco apareceu o freeform. E daí foi a curiosidade, tá, mas como é que é o polimento, as máquinas, mas como? Daqui a pouco eu vi o molde é um tucho, não sei nem como é que é o nome, é um negócio assim, nós pegava aquele molde de ferro, depois entrou o molde de alumínio. Daí eu fui para a curiosidade. Agora, de vez em quando eu me pego, pensando, o que eles vão mudar agora? Tá? Sinceramente, porque tu tem que trabalhar alguma coisa em cima do meio transparente, tá? Que tu não tens como não fazer a curvatura formar dioptria. Sim. Que seria um complemento do olho. Isso dificilmente vai mudar, né? Pois é, mas e de que forma? Eu imagino isso, só não consigo Assim, ó, chegar em algum lugar. O que eles vão inventar? Agora estão escaneando a córnea, né? Para fazer a lente. Isso. Tu já viu, né? Essa tecnologia, não cheguei a pegar aí nessas lentes. Isso, é nessa tecnologia que eu ia falar para ti. Estão escaneando onde o teu olho para, o desenho que ele faz para descer e subir. Exato. É onde você tem maior dificuldade, ele dá uma coloração diferente. Não, isso, scanner, né? É como se você estivesse fazendo uma campimetria. É isso. Entende? Você coloca... o scanner, né? É o scanner. Coloca o queixo lá e você faz a movimentação dos olhos. Eles põem a imagem para longe, para perto. Exato. Daí. E aí eles vão medir... Ali eles vão fazer basicamente tudo, né? E eu acho uma tecnologia, se for real mesmo, né? O que eu vi, se for real aquilo que eu vi, eu acho que realmente nós estamos evoluindo para propiciar uma experiência melhor. Pois é, mas aí eu te pergunto, o escaneamento, beleza, entendido. Como é que eles vão trabalhar esse escaneamento na lente? O que vai ser mudado? Possivelmente convergência, possivelmente movimentação dos olhos, porque assim, ó... A movimentação eles escanearam. Sim, beleza. Imagine que você, Dalto, tá olhando aqui, a partir do movimento que você faz aqui, você alcança aqui, vamos lá, daqui até aqui tem o quê? 30 centímetros? Você, Dalto, alcança a tua visão de perto com 30. Vamos dizer que o Johnny alcança dele com 20 e eu com 35. Entendi. Convergência, né? Porque a partir do momento que você faz a convergência, tu ativa o cristalino. Sim. Então, Acomodação, exatamente. Eu não tenho como, automática aqui, eu não tenho como saber quando que o teu cristalino ativa. Eu não tenho como saber isso. Mas o paciente consegue dizer, aqui eu tô vendo. Aqui eu gosto de ver. Aqui não, aqui ou aqui. Então, eu quero aqui. teoricamente, assim, beleza, entendi tua colocação. Teoricamente, eles vão só trabalhar a altura do multifocal. Mas eu digo, na lente, só seria essa o objetivo disso. Então. A meu ver, eu não peguei a fundo, né? Eu não peguei a fundo com a tecnologia ou algo relacionado a isso. Eu tô igual tu, estamos sapeando, né? Eu tô com vídeo no celular, Exato. tudo ali, eu tô... estamos sapeando. Tu viu isso, Johnny? Vi, né? sim. Acho que foi eu que mandei ali no acho grupo, que acho. acho que Aí eu imagino que isso vai ser melhor com certeza. Com relação à inadaptação. Porque a partir do momento que você movimenta e você fala aqui é melhor, ou aqui é melhor, ou aqui é melhor, inclusive a máquina vai ver a descentração, vai ver o movimento que tu faz dos olhos. Sim, aonde tu tem a maior dificuldade, ela vai apontar. Perfeito. Certo. Mas aí... eu pensei que tu tinha perguntado a minha visão a respeito em cima da lente, o que eu imaginava. Não, eu acho que a partir daquele mapeamento do que você faz vai explorar o que tem de melhor. Esse é o caminho, né? Que nós estamos tentando, sabe, o que nós podemos evitar para o cliente se adaptar melhor, tá? Basicamente a rotação ou a movimentação, os músculos extraoculares, de que forma que eles trabalham para movimentar o olho. Então ele vai trabalhar nisso ali. Eu acho que de material não vejo ainda muita... É por isso que eu digo, eu não vejo como... Não vejo mais, porque assim, ó, o que nós temos de material acima do 174? Nós temos ali 170... Não, eu tava falando 180 e 190. Vamos fazer uma lente de diamante, ela mas ela vai ter que ser transparente, 2.4, mas ela é transparente. Sim. Ué, for polir um diamante, pronto. Sim. 2.4. Quanto vai custar isso? Pois é. Eu quero mais caro. Então aí que tá, né? Então, nós temos ainda, né? Como eu tava falando, acima do material orgânico, que a gente fala plástico, né? Tem ali o highlight, que é 1.7, 1.8, 1.9.
porém essas lentes carregam muito metal, né? Lantânio, titânio, e elas ficam pesadas. Além do que nós basicamente não temos multifocal nessa situação, né? Então... Seria, eu acho que nós estamos falando de mineral, né? Nós estamos falando de mineral. Então o freeform já não caberia. Já não. Então ele vai ter que ter aquele estoque de base, adição. Não, aí você vai regredir, né? E a quantidade de material investido. Exatamente. Então a indústria não vai querer. Não. Exato. Então, ou seja, o consumidor não vai ter acesso a essa situação. Essas lentes já estão saindo do mercado, você acha pouco, né? Muito difícil, né? Muito difícil. Pouco. Hoje... Mas no lado eles estão certos, tá? Porque assim, pensar assim, hoje em dia, o olho é uma peça única e é irreversível, né? O pessoal não dá tanto valor ao olho, mas é uma peça única, se perdeu, acabou-se. Uhum. Tá? Eles vão investir no celular, no carro, na TV e não no óculos. Só que se eles não tiver o óculos, eles não enxergam o celular, não enxergam a TV e não andam de carro. Normalmente a gente trabalha bem essa situação, sabe? Eu falo no consultório isso. E só voltando ali, no mineral, você está usando, acontece alguma coisa, quebra e fura o olho. E daí, né? Algumas vezes na vida já vi um caso. O que eu soube que aconteceu a descoberta da cirurgia de miopia foi que um acidente de carro... Você falou, eu escutei no... Exato, acidente de carro, o para-brisa quebrou e fez uma mini cirurgia ali. O cara entrou e saiu enxergando melhor. Isso, cirurgia de quê? De miopia. Eu escutei de astigmatismo. Astigmatismo. Que o cara queimou no lugar errado, acho que era de um delegado até, e corrigiu, e deu astigmatismo no caso. Eu falei, bom, se deu errado nesse, se eu queimar no outro ali no... Mas geralmente é assim que acontece, né? É sempre nos acidentes que você consegue descobrir as coisas, né? O policarbonato também, eu acho que entrou por causa que eles usavam, eu acho que no avião ali. No para-brisa de avião, o antirreflexo. E daí, o antirreflexo... Tu lembra como foi inventado o antirreflexo? Não. Então, isso é uma curiosidade, né? Na guerra da Alemanha lá, eles ficavam entrincheirados e daí só que ficavam com a luneta sob o mato. Sim. Só que quando saía o sol, batia na luneta e os caras sabiam onde eles estavam. Refletia. E aí o alemão foi lá... Finalizava o caboclo. O alemão foi lá e inventou o antirreflexo para evitar que o sol batesse nas lentes. Olha só. E veja a tecnologia que... geralmente nas guerras, né, que saem as coisas, as boas descobertas, né? Sei, o GPS, né? Isso veio da guerra também, né? Era utilizado na guerra e chegou para nós hoje. Ainda até hoje em dia não é, as fotos via satélite não é direto, mas eles já usavam na guerra. Sim, via satélite. Mas realmente voltando à situação do futuro nosso, nós não temos, eu particularmente não consigo ver ainda muita situação diferente disso, né? Até o ponto que nós já chegamos, né? O ponto que nós já chegamos. Eu acho que ela avançou muito a ótica. A ótica avançou muito, assim, vamos dizer, não nesses, últimos anos, uns 10 anos para cá, ou 20, vamos dizer. Eu acho que muita coisa que pode ser feita ainda em relação ao conforto que os óculos podem trazer para os pacientes está muito mais relacionado a posicionamento de uso, né, em relação à refração dada, né, porque quando a gente fala de refração nós estamos falando de distância, nós estamos medindo, né, fazendo uma medida, calculando um grau para uma medida, uma distância. E os óculos também têm uma distância do rosto. E quando a gente fabrica o freeform, a gente faz o cálculo da distância vértice, distância do olho lente desse paciente. E quando é feito isso, a gente tem uma microcorreção da dioptria na lente por esta distância. Então isso faz uma diferença também. Os médicos, no conforto. Eles não teve um momento, alguma coisa que eles indagaram essa compensação? Não, porque ela é muito pequena, né? Ela é pequena, mas diverge da prescrição deles, né? Diverge da prescrição deles, mas existe um poder de acomodação, de compensação que o nosso olho tem em cima de uma variável muito pequena, sim. né? Então nunca teve um questionamento eu por só essa variável. Porque exato, muito, né? Como a gente fabrica, né? Então eles não tiveram questionamento pela variação ser muito pequena. E realmente ela é muito pequena porque a distância sempre é muito pouca. Mas vamos supor, daqui a pouco você pegar um paciente mas é muito importante. com uma distância vértice de 18. Sim.
Aí muda completamente o fator. Normalmente a distância vértice é 12, 13, vai, 14. vai influenciar sempre a escolha da armação, né? Perfeito. Tá? Para o cliente ter essa comodidade de usar o óculos. Então, quando eu passo isso para elas, e daí o cliente, assim. Daí eu vou lá e explico por quê. O que a lente faz no teu olho? Ela aumenta? Não. Eu falei, ela joga imagem. Então, daqui até no fundo da retina do senhor. Ela não aumenta, ela joga. Então, se o senhor usar na ponta aqui, a imagem não vai ficar legal. A posição dele é aqui. E tem aquela distância vértice. E daí os clientes, sério? Eu pensei que ela aumentava as letras. Eu falei, não. É só jogo de imagem. Só coloca no lugar certo. Só coloca no lugar certo. Num lugarzinho chamado Tem fóvea. gente que fica, meu Deus, eu não sabia. Eu Não, falei, mas a maioria não teve sabe. o falecido Veloso, ele falou, não, ela aumenta, ela diminui. Eu falei, não, ela joga a imagem. O senhor vai em cima de um prédio e olha para baixo. Não é a mesma coisa que tu colocar uma lente negativa? Como ele falava, né? Eu falei, é isso aí. Entendeu? É lógico, mas é isso mesmo. Então, eu acredito que na tecnologia vai se buscar muito a parte ergonômica. A parte de quão confortável A parte que está tem o pra explorar, uso. né? Exatamente, porque se nós for falar de tecnologia envolvida para fazer a lente, cara, só se entrar... Já estamos fabricando lente com Entendeu? inteligência artificial. Campo visual com inteligência artificial, já levando em consideração o grau, idade, né? O grau específico que aquela pessoa tem para a idade que ela tem em cima dessa ametropia, se é hipermetropia, miopia, junto com a presbiopia. E aí sim é analisado por esses fatores como que deve ser o campo de visão dessa lente dessa pessoa. Então até com inteligência artificial, o próprio software calcula tudo por conta, né? Claro que aí pega-se DNP de longe e perto, que isso é uma medida específica, né? Que ela é variável. O ponto básico, Então, uma partida que está ali, né? Joga que essa informação para esse software e esse software faz esses cálculos para tentar trazer a melhor experiência possível do uso dessa lente. Mas e também eu entro num outro fator, que é o fator da senhorinha que quer lavar sua loucinha, fazer a coisinha, a minha saladinha em pé na frente da... a 50, 55, 60 centímetros de distância, não a 30. Então, fator de ergonomia, né? Eu acho que esse vai ser o próximo lance aí. Que seria legal, eu acho que até o médico, na hora da consulta, a anamnese, né? Exato. Até na hora da venda, é importante, sabe? Aquela coisa, tu lê bastante, raramente, então... Na verdade, assim, quando eu faço a anamnese, a profissão para mim é muito importante. Importante. Porque a manicure enxerga de um jeito diferente muito parecida com a costureira, diferente de um auxiliar de produção, diferente de um eletricista, que é diferente de um marceneiro. Só que é assim, daí nós temos as lentes funcionais, né? Sim. Só que ninguém quer fazer dois. Exatamente. Mas eu vou um pouquinho mais longe ainda. Ninguém quer fazer dois porque não enxergou o valor de ter dois. E aquele que fez, volta a fazer. Então, aí eu te digo assim, ó. Por que é que você tem um sapato, um tênis, um chinelo, uma bota, 7 légua e muitas outras coisas você só tem um óculos? Você vai na chuva, você pode até ir na chuva de chinelo, mas tu vai te estripular todo, né? Sim. Te arrombar tudo. E agora bota 7 légua lá, tu tá tranquilo. A mesma coisa, tu vai ficar de bota dentro de casa? Tu não vai. Bota o chinelinho dia de verão, tu vai usar no inverno? Exatamente, entende? Então assim, para coisas específicas, né? Eu geralmente falo assim, quando eu tô no consultório e eu dou sugestão, eu falo, ó, faz um óculos laboral, que é como se fosse uma ferramenta de trabalho para você. Mas Tu não usa EPI, tu não usa o óculos, tu não usa o protetor do ouvido lá, faz um óculos específico para você enxergar na posição específica que tu tem. E tu faz um multifocal para te dar mais conforto. No final do dia tu não vai ter fadiga. Exato, entende? Então, não vai fazer aquele esforço. Tu vai ter conforto, tu vai ter ergonomia, tu vai ter uma série de fatores. Por quanto? 600, 700, 800 reais? Cara, se você bobear na padaria, tu gasta 50 conto. Tá? Assim, ó,
num piscar de olhos. Tu pede ali um Tudo. pãozinho, tu pede uma rosca, tu pega um, sei lá, um refri, um suco, qualquer Mas em coisa. tudo tu gasta mais. Entendeu? Então, Tu vai colocar na ponta da caneta, tu gasta tudo mais. Tem- Tu não investe em e ti. pô, um óculos dura 2 anos, parceiro. Então? Frouxo. Então, Tendo 2 óculos, vai durar até mais. É. Né? Na média. Vai durar um pouco mais. Porque ele vai ter mais conforto, vai ser mais a específico. maioria dos clientes que eu chego e pergunto, sabe quando é que a senhora fez a última vez? Ah, faz uns 5 anos, vai 10 anos, 7 anos. Não, Às é vezes, isso mesmo. Às vezes eu brinco, pô, mas e a minha família come como quando a senhora troca de 10 em 10 anos? Né? Mas rapaz. Nossa, isso aqui não durou nada, quebrou a haste. Eu fiz esse dia atrás, 5, 6 anos. Exato. E lá você me lembrou uma coisa bacana assim. No seu trabalho você faz montagem de óculos Isso tudo. e conserta também? Também. Mas eu fazia mais, até ia mais, além, assim, só que o que acontece? Tu faz o conserto e acaba a peça não ficando que nem a original, tá? Então alguma coisa a gente faz hoje em dia, tá? Até esses dias teve uma cliente, eu falei para ela assim, não vale a pena soldar pela espessura da peça, ela aquece, ela vai voltar a quebrar, entendeu? Se tu acaba gastando e não vai. Não fica legal. Não fica legal. É mais um paliativo, né? E muita gente acha que o óculos ele é tipo carro. Quebrou a roda, eu vou lá, vai ter uma roda nova no carro. Eu comprei o óculos, vai ter uma haste de reposição. Não tem. Normalmente é uma coleção, né? É. E ele não quebra assim com 3 meses, né? Não. Quebra ali com 1 ano e pouco. Não. Quebra quando você tira da bolsa, ele tá quebrado. Eles não fazem nada, né, pra quebrar, né? Entendi. Às vezes quebra em cima da geladeira. Nossa, fui tirar da bolsa, tava quebrado. Fui Entendi. colocar no rosto, tava quebrado. E nesse aspecto que você acabou de falar, né? Sobre, foi lá, quebrou, não vai ter a mesma rodinha, não vai ter a mesma haste, não vai ter a mesma mola, não vai ter a mesma não ponteira. é o encaixe do Aí outro. você tem lá uma caixinha Sim, com sim. várias peças guardadas por anos, vai tentar pegar uma para enjambrar, Isso. para tentar adaptar ali. Então quer dizer, a pessoa, mas ficou meio ruim. Isso Ajudou mesmo. a resolver um problema. Isso A mesmo. pessoa ficou descontente Isso mesmo. ainda. Fica reclamando. É. Solução. Então, amigo, compre uma nova. E tu vai cobrar. Acha caro, hein? Acha, cara. Não, mas de graça não dá pra fazer. Porque daí eles não dão valor. Não é pela haste, Não. é pelo teu serviço. Sim. Parou, teve que procurar, perder tempo, Não, e aquela tu perde, molinha, aquela e assim, ó, e encheção o de saco. tempo, Tem e que o pedir tempo que tu faz isso, quantos óculos Não, inteiro tu tá faz louco. novo? Ah, muito. né? Inúmeros. Quebrou o parafusinho só. E é mais fácil, quebrou né? só o parafusinho. Eu falei, olha, infelizmente o senhor vai ter que deixar o óculos aqui, que eles não podem ficar sem o óculos. Daí. É a mesma coisa que aquele lance de trouxe o óculos hoje, amanhã não vai estar pronto? Tava com a receita 1 ano dentro da bolsa. É. Aí eles querem para amanhã. Ah, não, se tu não fizer para amanhã, eu vou em outro lugar. Putz. Não acontece, não acontece? É. Extrema E- desconsideração, né? O cara trouxe o óculos, quebrou só o parafusinho, o moço coloca ele de jeito. Se eu falei, olha o tamanho e a grossura do parafuso, eu tenho que furar no meio dele para salvar a rosca do óculos para colocar outro. Tá? Então vamos com calma, né? Com calma. Não, Com muito calma. calma. Eu falei, e tem que ir devagar ali o tempo que eu vou. E às vezes quebra a broca, né? Não, a broca custa mais cara do que. Do que tu cobra o Esses conselho. dias eu Não, ouvi. isso não é cobrado. Isso não é cobrado. Esse dia eu vi. Traz a broca pra mim lá, não sei o que lá. Baca. E às vezes é uma broquinha de dentista que você usa. Essas às vezes é é as uma melhores ainda, quando É. tu acha. Quando tu acha. Tá? E uma broquinha dessa é 25, 30 pila. É. Né? É. Às vezes o conserto custou 10 e se quebrou Não duas é brocas. cobrado. Parafuso não é cobrado. Exato. Uhum. Brincadeira, né? Então, Dalton, assim, a gente... Tirando quando você fura o dedo também. Xinga a mãe. A nossa troca de ideias aqui, focando nesse lance do dia a dia da loja, da montagem, de lente, de espessura, de qualidade de serviço. Lembrando de um detalhe interessante, né? Eu como laboratório, até de compartilhar rapidamente uma experiência, gosto de sempre mandar as montagens com as marcações dos multifocais da marca d'água e marca da pupila, montadinho, ajeitado para a loja. Sabe por que eu faço isso?
né? Não sei se na tua loja você tem esse hábito de... Talvez você não, porque você sabe presente, que você está presente, então você não precisa. Mas no meu caso, que eu não estou na ótica, nas óticas e nos clientes, eu mando por 2 fatores. Primeiro fator, para a ótica olhar, conferir e saber se foi feito certo ou errado pelo meu laboratório. Primeiro ponto. Correto. Porque normalmente os laboratórios não mandam nada e às vezes a loja não sabe conferir e às vezes montou com DNP fora, eixo girado, alguns probleminhas que a gente sabe que o multifocal pode ocorrer e atrapalha a adaptação do cliente. Segundo ponto, para ele colocar no rosto do cliente Na entrega. e ver se está correta a DNP, quando ele mesmo tirou. Isso. Por quê? Porque você já começa a eliminar os problemas nesse momento. Quando você coloca no rosto do cliente e está lá, cravadinho na pupila, ou 1 milímetro abaixo, né, DNP exata, vai olhar a DNP ali, ele vai olhar ali a convergência, poxa, estou enxergando bem. Começa, desde esse ponto, você já começa a ver o real conforto que o cliente vai ter com esse óculos. No princípio dos multifocais ali, quando foi lançado, coisa e tal, o médico até pedia para não tirar a marcação. Não sei marcação original, lembro, que vinha aqueles amarelinhos carimbados na cristal, lente, montava e mandava tirar, assim. Bom, nós tirava aquilo lá para tirar, era ruim. Algumas era terrível. Daí o cliente vinha, daí depois nós tinha que tirar ligeirinho, porque o médico pediu. Correto, Johnny, correto, deixar a marcação, é legal. Aí te falo também, esses dias, um caso daquele cara da empresa que montaram sem tirar a DNP. Sim, sim. A vendedora, Dalton, aquele ponto central é a DNP? Eu falei, meu Deus, tá aqui fora. Eu falei, a DNP, quando ela falou assim, mas tá fora, eu falei, se ali é a DNP é a altura? Que fizeram o óculos do cara. Eu falei, a DNP é a altura? É complicado, cara. Então eu acho muito interessante que as óticas, no geral, que estejam vendo a gente, eles comecem a exigir um serviço um pouquinho melhor dos laboratórios que eles trabalham, no sentido de... Mas eles também, eu acho que eles têm que cobrar deles também, tá, Johnny? Eu concordo, mas vamos pensar assim... Porque assim, ó, teve um caso de uma pessoa que fez um curso técnico junto comigo, ele não tinha nem lençômetro na loja. Mas aí é um desleixo profissional, né? Isso. Por isso que eu digo, nós temos que cobrar dos profissionais. Não, concordo, que estão mandando serviço. Concordo plenamente. Não, assim, isso daí já é uma coisa até mais grave. Mas eu tô falando, eu até volto só um pedacinho, só para concluir, no sentido que as óticas devem exigir dos fornecedores, laboratórios dele, que a lente venha marcada, ajustado, tudo alinhado para que ele tenha o trabalho só de colocar no rosto do cliente. Por quê? Por quê? Literalmente por um único fator. Ele paga por isso. Concordo contigo também e discordo. Tá? Seria legal ele fazer essa marcação e ele ir lá conferir para ele aprender. Ótimo. Como concordo. Funciona. Concordo. Porque ele vai estar aprendendo. Não, perfeito. Se o pão já vem cortado, como é que ele vai aprender a cortar o pão, hein? Perfeito. Boa. Tá certo. Tá? Aí o profissional vai aprender, porque elas vêm para mim e perguntam, Dalton, eu falei, que lente que é essa? Eu falei, o que tu estás vendo aí em cima? Tem um A, tem um E, tem um... Tu ensina? Isso. E quando tu não estiver mais dentro da loja? Mas aí se separa o vendedor do cara que ajuda o outro a comprar. Entendeu? O cara que quer ter uma carreira profissional, ele estuda e ele aplica. Teve um vendedor lá que cresceu muito e eu falei para ela, tu é muito boa, tu cresceu muito para quem não trabalha em ótica. Foi muito bem. Não, mas eu quero fazer mais. Fazia cursinho online, não sei o quê. Se esforçou, tá lá, tá indo bem. E eu vou te falar, essas pessoas são as pessoas que ainda existem algumas, né, cara? São poucas. São poucas, mas existem. Mas aí no final do mês, os pilas são diferentes dessa pessoa. E o final da carreira, né? Sim, sem dúvida. Vamos ver daqui a uns anos. Tu senta e vê a venda dessa pessoa hoje. Pouco tempo de loja. E às vezes isso ainda causa uma certa inveja nas outras pessoas. Certo. Pô, mas ela nem sabia nada agora e aí, ó... E justamente isso aí que tu apontou, tem certos lugares que as pessoas têm vontade de aprender e as pessoas mais velhas não passam para outra com medo. Tá? Existe isso. Infelizmente existe. Eu passei por isso. Mas graças a Deus hoje tem a internet, né? Tem internet. Graças a Deus tem a internet, né? Tanto tem a internet que a gente está aqui para propiciar a experiência do Dalton, do Johnny, de tantos outros convidados que a gente já fez aqui,
para as pessoas assistirem, para a pessoa poder escutar, pô, mas o Dalto faz isso aqui, olha que legal, eu acho que eu posso fazer também. Para incentivar, entende? Então, O que me incentiva mais é eu poder ensinar os outros, tá? Quando elas vêm lá. Porque quando você compartilha, você refina mais o que você sabe. Sim. Entendeu? É a mesma coisa quando eu fui fazer o curso, aguça mais a tua vontade de Claro. aprender. E tu aprende também. E né? você melhora, claro, mas refina aquilo que você já sabe. Quando a gente ensina, a gente aprende. Né? Quando a gente aplica sozinho e não tem ninguém para compartilhar, a gente fica limitado àquilo que a gente sabe. Né? Dificilmente a gente explora Não alguma sai do coisa quadrado, né? exatamente daquela caixinha. Então isso ensinar faz com que a gente aprenda mais. Quando eu Foi comecei a como gente fabricar evoluiu. ali, quando eu comecei Muito. a fabricar ali, tá? Que eu trabalhei 6 anos numa empresa, que eu entrei na outra, eu voltei para a era da pedra. né? Sim, desbastar lente na mão, no molde de ferro, na mão, nem no generador. Sim, na mão, opa! Panelinha, amigo. Panelinha aqui, dá o cilindro ali. Desliga no joelho, liga no joelhinho. Voltei a isso aí. fazer isso ali. E daí assim, eu vim naquele modo automático. Não sabia o porquê que eu fazia, centrava 0.1, cada 0.25, positivo ao lado temporal, negativo ao lado nasal, biovis no caso. E daí eu fiz o meu caderno, comecei a fazer lente orgânica. Mas não dava 100% o grau. Anotava a base e a compensação que tinha que dar, mas o porquê que era eu não sabia. Depois eu fui aprendendo, índice de refração. sim. A diferença. É, tinha que É fazer a só conversão, fazer o né? Sim, mas se eu soubesse disso, se eles tivessem me passado isso, não precisava ter. Quebrado os neurônios. Mas eu vou te falar, tu aprendeu da melhor forma. Sim. Da que você nunca esqueceu. Mas. Aí tu vai além, né? Exato. Opa, se essa tem diferença, a outra também. Porque um cara que veio trabalhar comigo, ele fazia as highlights, a 1.7. Eles faziam, não sei como lá, mas ele falou, não, isso aí nós fizemos 2, 3 vezes até dar certo. Eu falei, não, ela é 25% realmente. Diferença da 1.523. Então, se a lente tiver menos 4, tu pode fabricar ela como menos 3. E é esse o cálculo. Real. Sério, ensinei ele, daí... Aí mais superou o criador, né? É. Onde eu... E ela é real. Tipo, as empresas vendem, minha lente é 20, é 17%. Não é real toda ela. Mas no caso da highlight, ela realmente fica 25% mais fina que as outras. É, uma lente que tem o maior índice de mineral, refração né? possível. Hein? A mineral, ela não trabalha quando esquenta, que é aquele caso. Por isso que o cristal era bom, né? É, bicho. Aquele ali tu gostavam fazia. muito. Eu lembro que, a gente falando de montagem, né? Não sei se você chegou a montar uma armação chamada de inglesinha. É? Você lembra dessa armação? Sim, era da Vision, se eu não me engano. Isso, é uma inglesinha. Tinha a inglesinha, a Fuvui. Isso, a Fuvui, Sim. a Balgrife. A inglesinha era bem fininha. Era a lente parafusada por fora, né? Não, daí essa aí era outra. Eu Não era a montei inglesinha? também. A inglesinha tinha uma fechada, mas a parafusada por fora tinha assim, a de metal. Era 2 parafusinhos em cima, assim, ó. Sim. E Pra cristal. Aí- Isso, em cristal, Pra claro. muitos, isso que eu ia dizer agora, Cristal. né? E pra muitos aí que não sabem, nós já montamos lente cristal parafusada. Isso mesmo. E aguentava, né? E aguento muito. Pois é. rapaz. Foto cromática E ainda. não era endurecida. Cristal foto ainda. Vocês estão falando daqueles dois que tinham o arco, né? Os 2 furinhos em cima, né? Pra fazer o parafusado. E tinha aquelas que ela tinha uma pinça Isso. com o pininho e o furo. Isso. Pra encaixar na Isso. lente. que Da era, mesma né, época. Com os sextavados, né? Isso. Então pensa num caroço. Meio dia pra montar meio par de lente, rapaz. Mas pra fazer cada furo. Fica molhando. Tu e o molho? É. O Ó, óleo. e a broca não era diamantada que nós usávamos. Era uma vidia quadrada, eu acho, né? A tua era quadrada, a minha era a cabeça redonda, Não. né? Cabeça de redonda de Ui. vidro. Aham. Ui. Molhando no óleo. Não, nós ia com água e quadrado e divide. Aquecia, Hoje em dia parava. tem. Rapaz do céu. Não E era ó, fácil, não. E tremendo, porque naquela época o patrão Não, rachava em 3 segundos, né? quebrava a lente, o patrão rachava nós. Mas aí que se forjava os caras, né?
É, e se forjava os caras, ferro né? e fogo, amigo. O cara ficava só olhando aquilo ali, ia fazendo serviço, só olhando pra ele, né? Então, uma hora eu vou ter que encarar. É, particularmente a ótica evoluiu muito, né? Dessa situação que vocês dois viveram aí de montar cristal no parafusado e tal. Querendo ou não, isso para o ramo óptico, né? O plástico ele foi melhor. Ele está sendo orgânico, melhor, né? Sim. O orgânico. Porque você já imaginou viver só naquela época do cristal, cara? Não, é como Ia tu ser- falasse antes. É as melhor para empresas- enxergar. As empresas. Não foi só para a empresa, não. Tá? A forma, a rapidez da fabricação. Sim. Até a convergência do molde ali, que eu Sim. falei pra ti. A correção das curvas. Sim, fica muito mais acessível, CNC, né? Exato. Inclusive, CNC hoje é usado em tudo, né? Então, inclusive, na verdade, barateou também, né? muito. Barateou demais, né? Então, assim, eu vejo que o orgânico hoje, eu vejo preços absurdos, claro que não é a mesma lente que muitas vezes uma ótica A, ótica B pratica, uma lá, sei lá, multifocal, 10 vezes de R$ 39. Peraí, mas para que tipo de lente ele está colocando? Enquanto que o outro lá não vende nem perto disso e a ótica dele vende bem. Então, assim, eu acho que é uma política de preço baixo que só machuca o mercado. Quando você anuncia essa situação. Você não sabe nem que dioptria que o cara tem lá que você vai fazer esse preço, parceiro. Sabe? Trabalha de outra forma, trabalha melhor. Eu passo bastante para os clientes assim, ó, ninguém dá nada de graça. Eles não existe vão almoço tirar grátis. dinheiro do bolso deles para te dar. Não Tá? tem. Ah, não, mas o outro dá lente de graça, o outro dá armação. Eu falei, não. Agora o senhor confia em alguma coisa que eles vão tirar do bolso para dar para o senhor? Uhum. O que eles vão te dar? É. Que experiência você está levando para casa? Não, Né? Isso tá Qual embutido. Em algum lugar tá embutido, amigo. mas A qual é o conta ser alguém humano? paga. Isso, agora tu falasse conta alguém certo. paga. Qual é o ser humano que vai estar ganhando alguma coisa dando coisa para Não, isso não, existe. Não. Tá Não existe. ludibriando. Exato. Mas daí vem a situação da guerra da carne, né? A guerra da carne. Aí o Adriano tá andando na rua. Óculos completo, lente, filtro azul dos 10 parcela de R$19,90. Armação e lente. Meu amigo do céu. Eu pergunto como é que esse cara vai pagar a luz da loja. E tô sendo literal, tá? Literal. Quantos óculos desse o querido amigo vai ter que vender para pagar o aluguel da loja? Para pagar o funcionário? Olha, eu vejo loja aí com 2, 3, 4, 5 funcionários fazendo isso. Puxado, né? Comissão e tudo. Eu não tô criticando o seu posicionamento, até porque a empresa é sua. Você faz o que você quiser com ela. Mas eu te pergunto, Mas eu não sei. Mas eu tu já fico tivesse pensando que experiência? dificuldade que deve ser, né, Tu cara? já tivesse a experiência de pegar uma receita e entrar numa ótica desse para ver se realmente eles fazem esse preço para ti? Cara, vou ser bem sincero. Já fiz isso. Você ainda o nome da empresa, até porque eu posso falar porque é tudo franquia. Fiz isso no Mercadão dos Óculos. E é isso aí, cara. Eles baixam o preço. Mesmo tem essas armações aqui, ó, R$ 39,90, R$ 49,90. É isso aqui, quando sai mais ou menos o óculos Porque completo. pelo que que eu já vi, tá? Já houve casos, o cliente chega lá e diz, não, mas essa O grau não não dá encaixa na tua grade. Tá, entendi. Aí chega lá, a tua custa tanto. Talvez às vezes uma estratégia para chamar o povo. Isso. Vamos pensar dessa forma. Por Concordo. isso que eu... Concordo que possa ter. Mas se o cliente entrar ali e quiser bater o pé para comprar aquele produto, ele tem que ter o produto para atender o cara. E tem os caras que realmente são mais afinco com o seu dinheiro, né? Sim. E eles acabam dizendo, não, se o senhor tem ali esse produto, né, encaixou nessa minha receita, acho que dá, porque eu já fui Porque em outras lojas a maioria que eu vejo sempre tem um porém. né? Tudo bem, pode chamar a atenção, mas é denegrir, como o Adriano falou antes. Eu vou entrar em detalhes. Denegria o mercado óptico no geral, né? Baixar demais a qualidade, o valor, não o preço, o valor que os produtos têm, para o que eles geram de resultado para a vida da pessoa. Né? Às vezes é por essa nuance só. Tem outros caminhos, outros vieses que a gente, né? Os meios. Que a gente vê, que a gente sabe que existe, a gente pratica eles, que geram muito mais resultado. Com né? certeza. Para a vida da pessoa. E outra que eu quero que o meu cliente volte. Não pelo preço. Não, eu quero que ele volte. E não pelo preço. Eu já vi casos desse aí que a mulher falou, nunca mais eu vou lá.
que pagou 200 pila aí. Mas é muito comum isso, cara. Tu tá Eu entendendo? quero que o meu cliente volte. Vou dar coisa Tem boa uma, pra eles. tem uma frase aqui que um tempo atrás a gente via, né? E lemos, estudamos isso, né? Que diz que quem por preço vai, quem por preço vem, por preço também vai embora. Mas quem vem por valor, qualidade, atenção, resultado, resolução de problema, mais difícil sair. Esse fica. Porque dificilmente ele vai encontrar esse conjunto em todas as empresas. Existe uma outra situação que eu vejo que, particularmente, né, depois de um certo tempo de loja, um tempo de atender, quem sustenta o teu negócio não são os clientes novos. São os clientes fiéis. Exato. São os clientes fiéis que voltam e mantêm o teu negócio aberto. Os clientes novos, você conquista 1, conquista 2, conquista 3. Mas o que o teu trabalho em loja, claro que é vender para esses clientes novos, mas é fidelizar eles. Transformar eles. O cara fala assim, não, o cara é meu cliente. Peraí, quantas vezes tu vendeu para ele? Fala para mim. Ah, vendi uma vez. Então ele não é seu cliente. O cliente é do mercado. Se você vendeu 2, 3, aí você já pode ter um pouquinho de propriedade. Tá no caminho. Já tá um pouquinho de Pra dizer propriedade, que tem a entendeu? confiança dele. Que ele é seu cliente. Agora, o teu trabalho mesmo é de fidelizar os novos. É aquele caso que eu passei pra ti. O cliente veio lá, fez comigo, fazia 3 consultas e queria falar comigo. Sim, Fala com aquele alemãozinho, ele fala assim. exatamente, cara. Então, assim, eu acho que a gente precisa ir nessa vibe sempre. A gente trouxe hoje o Dalto, né? Para passar a experiência que ele nos teve de montador e como ele age também com os clientes que ele tem na loja. Eu acho que a ótica é isso, não seria montador, surfassagista, Não. fabricar, é um conjunto, tá? Sim, sim. Tu estás falando além disso, tu estás negociando, Sim. tu estás ensinando. A gente falou de você porque você é um cara que a gente tem bastante confiança, que a gente conhece e que é técnico em ótica, que trabalha há muitos anos nesse ramo. É difícil você não estar nesse ramo há tanto tempo e não amar o que você faz, né, parceiro? Você pode falar o que você quiser, mas eu sei que você gosta do que você faz. Você não fica tanto tempo sem gostar do que faz, porque chega uma hora que enjoa por mais dinheiro que você ganhe. Se eu fosse todo dia aquela coisa, se Não. não tivesse Entende? os Então, desafios do dia a dia, né? Exatamente. E é bastante, né? A gente trouxe o Dalton Bachmann aqui hoje, né, pra divertir com ele. Agradeço muito, imensamente o teu tempo, porque é isso que eu vejo que existe de mais caro nas pessoas, que é o a tempo. gente valoriza muito. Entende? Então, assim, ó. É o mais caro, né? O que eu vou te falar? É o principal da vida, né? Exato. É que não tem como. Eu, por exemplo, assim, você me rouba um minuto da minha vida, você não tem como devolver. Porque é do dia de hoje o minuto passado. Como é que você vai repor esse minuto, né? Então, agradeço o tempo disponibilizado, né? E agradeço de coração mesmo. Espero ver você aqui outras vezes. Pois eu achei que a coisa, nós ia mais longe, mas a coisa passa ligeirinho Passa. E pouco, particularmente pouco assunto discutido, né? Sim. Vou trazer um outro amigo teu aqui, que chama Maurício Navier. Pois é. Aí nesse dia, se você tiver disponibilidade, eu quero que você venha também, né? Agradeço mais uma vez meu amigo Johnny aqui. Tamo junto, irmão. Meu parceiro aí de programa, Isso né? aqui é nosso com pessoas comuns, né? Então quero agradecer todo mundo que nos assiste. Eu peço para que você, se você chegou até aqui, você está gostando do nosso trabalho, né? Curta, compartilhe aí nas redes sociais, no Instagram, no Face, no TikTok, no YouTube, né? Agradeço demais aí os colegas do Dalton que vão ver ele aqui, ó. Né? O Dalton tava meio receoso no começo, mas agora já tá basicamente aí um parceiro nosso de programa, né, parceiro? Para aqueles que têm suas dúvidas, também perguntem, façam seus comentários. Para nós é muito importante o feedback de vocês, gente, para que a gente possa ir aprimorando também, aprendendo com vocês, porque isso aqui não são de pessoas perfeitas, e sim pessoas reais que dividem suas experiências.
né? Então, para nós também a informação de vocês é muito importante. Dalton, mais uma vez. Que torna o programa Autêntico. autêntico, né? Sim, É isso a aí. discussão, É a isso aí. dúvida. É isso aí, é o ponto de vista. É o ponto. É. E a gente vai aprendendo também. Com certeza, E se amigo. puder passar alguma E coisa. a gente realmente agradece tua vinda aí. Obrigado. Eu de que coração. agradeço vocês, tá? Tá Espero bom, ter passado alguma coisa. Sem dúvida, cara. Assim, ó, muito as pessoas que escutam é que vão nos dar o feedback. E eu tenho absoluta certeza que a tua experiência aqui Até vai achei- enriquecer o nosso Eu programa. até achei que nós ia mais longe, mais assuntos, né? Mas a coisa passa muito ligeiro. Olha a hora que é. Já Sim. passou mais de 1 hora e pouco já. Passou Na segunda duas, parte, né? hein? Na segunda Pois parte. é. Então, Mas é tá, isso, não, mas gente. eu agradeço, tá? Eu agradeço vocês e se eu puder passar mais alguma coisa, estou à disposição. Sem dúvida. Então tá. Forte abraço. Obrigado, Abraço pessoal. a todos. Valeu, pessoal.